Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, que o Senhor abençoe a família de cada um de vocês, que Deus proteja, guarde e dê o suprimento que vocês necessitam. Esta é a minha oração inicial ao nosso Pai Celeste em seu favor, tá bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os anjos de Deus, porque existem também os anjos caídos, que são hoje os demônios, né? Que uma vez foram anjos de Deus, mas porque se rebelaram contra o Senhor, naquela rebelião liderada por Satanás, perderam o seu status angelical, né? No sentido de ser anjos de Deus, para serem hoje espíritos caídos, demônios que só sabem fazer o mal, tá bem? Mas vamos falar sobre os anjos do bem, os anjos do Senhor, os anjos que papel que eles têm na nossa vida e o que nós podemos fazer para termos o benefício da ajuda dos anjos, tá bom? Tudo isso a Bíblia explica. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o gostei aí, ajuda o canal, tá? Também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e ative o sininho das notificações. Fazendo assim, o YouTube vai avisar você quando a gente lançar um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todas elas. Está bem? Olha só no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 14. Você sabe o que esse texto diz a respeito dos anjos? Olha só, não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha, gente, isso aqui é uma revelação. Isso aqui mostra a função dos anjos de Deus. Veja, primeiro, ele fala que os anjos são espíritos. Quer dizer, não são seres materiais, eles não têm carne, eles não têm ossos. Eles são um ser espiritual que tem uma forma, né? Mas eles são espíritos e não homens, tá bom? Por isso que lá no livro de Gênesis, quando vai falar da história de Noé, ali fala dos filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens, né? Tem pessoas que dizem que aqueles filhos de Deus eram anjos. É impossível. Por quê? Porque anjo, ele é espírito. Anjo não tem órgão genital para poder ter relacionamento sexual e reproduzir, né? O próprio Senhor Jesus fala isso, que no céu ninguém se casa e ninguém se dá em casamento, mas são todos como anjos, né? São assexuados, tá bom? No céu. Aqui na terra, o ser humano tem essa função de reprodução, mas os anjos não, tá bem? Só para você entender, eles são espíritos, portanto, eles são seres invisíveis. São seres que a gente não pode detectar com o nosso olhar físico, embora que possa ser o caso de Deus permitir que eles se manifestem aos nossos sentidos físicos, numa ocasião muito especial, não é de qualquer maneira, tá, gente? Eu até falo para você, os anjos existem e eles querem te ajudar, mas por favor, não fique querendo enxergá-los, não fique querendo vê-los, porque numa dessa, o diabo pode até se transfigurar num anjo de luz e enganar a pessoa. A própria Bíblia fala isso. Satanás, ele até pode se transfigurar num anjo de luz para enganar as pessoas. Então não fique querendo ver anjo, não precisa ver para acreditar, né? A palavra de Deus, a afirmação da palavra de Deus que eles existem e querem nos ajudar, já tem que bastar para a gente, tá? A gente tem que ter fé na palavra e não naquilo que a gente vê ou deixa de ver. Então, está dizendo aqui que os anjos são espíritos, tá bom? Muito bem. Olha só a continuação. Não são todos eles espíritos ministradores? O que é um ministrador? É alguém que presta um serviço. Ministrar é prestar um serviço, é estar a serviço de alguém. É fazer um serviço, tá? É servir. Ministrar é servir. Então, os anjos, eles são seres poderosos, são seres criados por Deus,
mas eles são seres criados para servir. E servir a quem? Olha o que diz o texto. Enviados para serviço, o próprio texto está explicando, a favor, não contra, a favor dos que hão de herdar a salvação. Ora, primeiro, quem são aqueles que vão herdar a salvação? Salvação da alma, né? Porque os anjos já estão salvos, tá? Então não é deles que está falando aqui. Os que hão de herdar a salvação somos nós que aceitamos a Cristo, nós que entendemos um dia na nossa vida, Deus iluminou o nosso pensamento, o nosso coração, abriu o nosso entendimento para que a gente percebesse que éramos perdidos, estávamos perdidos e que não havia jeito para a gente. Então, Deus colocou Jesus naquela cruz para pagar o nosso preço. E quando entendemos isso e acreditamos nisso, né, a gente então se tornou filho de Deus. Os pecados da gente foram perdoados. Quer dizer, o Senhor nos salvou. Então, quando a gente tem fé em Jesus e o recebe como Senhor e como Salvador, nós passamos a ser esses herdeiros da salvação, entendeu? Então, o que nos espera no futuro? O céu. O que nos espera no futuro? A vida eterna com o Senhor. Então, somos nós que vamos herdar a salvação. Só que, enquanto não chegamos lá no céu, enquanto não estivermos lá e estando aqui na terra, nós precisamos de ajuda. Por isso que esse texto diz que os anjos são espíritos ministradores enviados, olha, Deus deu uma missão para eles, enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação, enviados a serviço em favor dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, esse texto é muito revelador porque ele mostra que os anjos existem e têm uma função dada pelo próprio Criador, o nosso Pai Celeste, que é nos auxiliar, nos proteger. É verdade. Também executar coisas para a gente. Você vai perguntar, nossa, pastor, como assim executar coisas para a gente? Tudo segundo a palavra de Deus, viu, gente? Tudo segundo a palavra de Deus. Porque assim, ó, a Bíblia ensina, nos Salmos, por exemplo, olha a referência bíblica aqui, ó, que os anjos ouvem a voz de Deus e obedecem a sua voz. A voz de Deus, tá? Só que tem um detalhe. Onde que nós conhecemos a voz de Deus? Onde que nós podemos encontrar a voz de Deus, ou seja, aquilo que Ele fala? Na palavra dEle, entendeu? Então, quando nós declaramos a palavra, quando nós falamos a palavra, você sabia que a partir daquele momento, a palavra de Deus na nossa boca é a voz de Deus? Sabia disso? Vou repetir. Quando nós declaramos a palavra escrita da Bíblia, as promessas de Deus, naquele momento, a nossa boca está falando a palavra de Deus? E você sabia que os anjos que foram enviados, que eles já estão ao nosso redor, você sabia disso também? Se você é crente no Senhor Jesus, os anjos já estão ao seu redor aí. Só que eles vão obedecer a palavra de Deus na sua boca. Então, se você falar a coisa certa, eles vão obedecer. Tipo assim, imagina, faz o quadro, olha só. No Salmo 91, está escrito assim, ó: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha que promessa, gente. A referência bíblica aqui no Salmo 91. Fala isso lá. 10.000 cairão à sua esquerda. Quando fala lado, quer dizer esquerda. 10.000 cairão à sua direita, mas você não será atingido. Isso é uma promessa de proteção. Então, quando você estiver em perigo, onde todo mundo ali está sendo atingido pelo mal, se você abrir a sua boca e disser assim, ó: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O que você fez? Você falou a palavra de quem? De Deus. Porque você falou a palavra de Deus, os anjos ao seu redor reconhecem essa palavra como palavra de Deus. O que eles vão fazer? Eles já vão armar suas asas ali, né? Se é que anjo tem asa, né? A gente não sabe, né? A Bíblia descreve alguns com asas, mas não importa. Vamos falar assim desse jeito, né? Eles já armam as suas asas para proteger você contra o mal que está atacando as outras pessoas, que está derrubando pessoas, porque muitas vezes não têm fé em Deus, não servem a Cristo, servem até outras coisas, né? Os anjos não vão proteger elas, mas os anjos vão proteger você. Por quê? Porque você é bom? Porque você é o gostosão? Porque você é a última bolacha do pacote? Não!
Eles só vão proteger você porque eles foram enviados para te proteger quando você fala a palavra de Deus. Lembra do Salmo que fala que os anjos ouvem e obedecem à voz de Deus? Então, a palavra de Deus na Bíblia, falada pelos seus lábios, é a voz de Deus. Aí os anjos vão proteger. Por que tem crente que não consegue ser protegido por Deus? Porque em vez de falar a palavra, eles falam o que o diabo quer que eles falem. Tipo assim, em vez de falar 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido, o que o crente fala muitas vezes? Ai, tô perdido, ai, não sei o que eu vou fazer, ai, acho que eu tô com problema. Isso não é a palavra de Deus. Então os anjos não podem fazer nada por você, por quê? Porque não é a palavra de Deus. Como é que eles vão te ajudar se eles só obedecem a palavra de Deus? Você falar que está perdido, você falar que está... Me perdoe a expressão, usei outro dia aqui, tá? Me perdoe, desculpe, mas eu vou usar essa expressão porque muito crente fala, tô ferrado, né? Bom, se você está dizendo que está ferrado, desculpa a expressão, tá bom? Mas é você que falou, essa palavra não é a palavra de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia fala que você está ferrado. Mas se você falou, essa não é a palavra de Deus. Os anjos estão te escutando, mas eles não vão fazer nada por quê? Porque essa não é a palavra de Deus. Então eles estão ali com as suas asas cruzadas, vamos dizer assim, né? Sem poder te ajudar. Mas a hora que você entender a palavra e começar a falar a palavra, eles já se armam e vão fazer o que eles têm que fazer, vão executar a função deles, a serviço. Isso é bíblico, pastor, os anjos servirem a gente? Sim. Por exemplo, olha, no Antigo Testamento tem muitas passagens que falam de anjos protegendo o povo de Deus, servindo o povo de Deus. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, porque ele veio como homem nessa terra, ele não veio como Deus, tá? Mas sendo Deus, ele se esvaziou da sua divindade, mas ele esteve na terra apenas com recursos humanos, tá bom? A única diferença é que ele não tinha pecado. Então, depois do jejum de 40 dias do Senhor Jesus, diz a Bíblia que os anjos vieram e o serviram, né? Provavelmente trouxeram até comida do céu para ele. Claro, maná, por exemplo, no Antigo Testamento era comida que caía do céu, né? Então os anjos, naquele caso do jejum de Jesus, no final do jejum, provavelmente trouxeram até comida para ele ali, né? Então os anjos sim, vêm nos ajudar, nos proteger, é verdade. Por exemplo, olha só que interessante, né? Tem pessoas que quando vêm pedir oração para mim, elas falam assim, pastor, as portas estão todas fechadas, eu não sei o que aconteceu, meu comércio não vai para frente, minha vida financeira está amarrada, pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Tem gente que está fazendo feitiçaria para mim, macumbaria para mim, tem gente que está com inveja, pastor, depois que tal pessoa foi no meu comércio, a coisa fechou, pastor, está esquisito, pastor, eu acordei um dia, achei um trabalho de feitiçaria na porta da minha loja, na porta do meu comércio. Pastor, esses dias eu fiquei sabendo que um colega no meu serviço lá foi num lugar aí, fez um trabalho para mandar eu embora, para me prejudicar na empresa. Depois daquele dia, pastor, tudo está dando errado na minha empresa. Sabe o que acontece isso daí, filho? O inimigo, sim, está tentando te derrubar. Mas se você confiar no Senhor Jesus e você entender como você pode se utilizar do serviço dos anjos, esse mal vai cair por terra, porque os anjos de Deus têm muito mais poder que os anjos do diabo, que os demônios, né? Então, numa situação dessa, você tem que falar o que a palavra fala. Fizeram macumba para você? Então, em vez de ficar aí falando, ai, estou com medo, ai, e agora? Não fala isso, porque os anjos não vão poder te ajudar. Mas se você falar o que está na Bíblia, contra Jacó não vale feitiçaria e nem encantamento. Jacó é povo de Deus, tá? Você pode até falar assim, ó, contra mim, que creio em Jesus, não vale feitiçaria e nem encantamento, então nada vai pegar em mim. Aí os anjos, eles vão abrir as asas, vamos dizer assim, né? Vão lá e começam a colocar aquele mal para fora. É assim. Quando você estiver diante de uma situação que você está percebendo que é algo espiritual que fizeram contra você, mas você fala assim, ó, o meu Deus vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Glória a Deus. Os anjos vão lá e afastam aqueles demônios que estão fechando o caminho da tua prosperidade, aqueles espíritos malignos que não deixam os clientes entrar no seu trabalho, ou na sua loja, ou enfim, no seu comércio, no seu trabalho pessoal, de repente na sua empresa mesmo. Quando você fala isso, né? Arma nenhuma projetada contra mim vai prosperar. Está lá em Isaías isso. Nenhuma arma projetada contra mim vai prosperar, porque o meu Deus vai me defender. Os anjos vão lá e começam a espantar
aqueles espíritos que foram mandados para prejudicar você. O teu caminho fica aberto, as coisas boas começam a acontecer. Tá entendendo? Agora, você precisa aprender a fazer isso, né? Conhecer a palavra de Deus, conhecer as promessas do Senhor na Bíblia, para que você possa falar e os anjos possam então corresponder à missão deles, que é ajudar você. Estão a seu favor, não contra você, tá bem? Se você andar na linha com Deus, se você procurar sempre servir ao Senhor, tem algum pecado na sua vida, porque isso pode atrapalhar a sua fé, viu? De repente, se você estiver no pecado, você pode até falar a palavra de Deus, mas sem fé, que vai bloquear a sua fé. Os anjos também não vão atender pecador, tá, gente? A Bíblia fala que Deus não atende a pecadores, tá? O único modo de Deus atender um pecador é quando o pecador reconhece que está pecando, se arrepende, pede perdão a Deus e acerta a sua vida. Aí Deus vai ouvir, vai abençoar, perdoando o pecado. A partir de então, Deus começa a responder a pessoa. Mas enquanto a pessoa estiver vivendo no pecado, não adianta pedir as coisas que não recebe, tá certo? E com os anjos não é diferente. Os anjos vão proteger aquela pessoa que está firme na presença do Senhor. E com os anjos de Deus não é diferente. Eles vão proteger aquela pessoa que está firme em santidade na presença do Senhor. Tá bem? Vamos orar agora? Vamos confiar que os anjos que estão ao nosso redor vão nos ajudar? Vamos? Quer pegar um copo com água e colocar aí? Vai lá pegar. Não quer? Não acredita? Não tem problema, ore assim mesmo, porque os anjos também vão te abençoar, vão te ajudar, vão agir em seu favor, tá bem? Oremos ao nosso Deus e Pai então. Pai Celeste, Pai Santo, glorioso e todo-poderoso, muito obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, muito obrigado por este momento de oração, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos deixa saber da existência desses seres tão maravilhosos que o Senhor criou para a Tua honra e Tua glória, que são os anjos do Senhor. E eles foram enviados, Pai, para nos auxiliar, para nos proteger, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, meu Pai, eu peço a Ti que os anjos do Senhor comecem a se mover em favor dessa pessoa, Pai, afastando da casa dela, colocando para fora, enxotando todos esses demônios que ficam perturbando a casa dessa pessoa, ou o trabalho dela, ou o serviço dela. Meu Pai, que a mão poderosa do Senhor se estenda para tirar do meio dessa família, Pai, esse espírito que fica jogando um contra o outro, esse espírito de contenda, seja repreendido no nome de Jesus. E os anjos do Senhor já estão indo aí para arrancar esses espíritos imundos, esses intrusos que entraram nessa família para destruir essa casa. Saiam desta casa em nome do Senhor Jesus, e os anjos do Senhor, que estão obedecendo à voz do Senhor, estão limpando, enxotando vocês, seus espíritos imundos, em nome do Senhor Jesus. Pai Celeste e Pai Santo, também te peço, cura essa pessoa que está enferma, protege essa família contra todo mal, através dos teus santos anjos. Também, Pai, abra a porta de trabalho para essa pessoa que te pede e abençoa os filhos dessa mulher, Pai, que pede proteção por eles, provisão para eles, e também que eles possam conhecer ao Senhor Jesus. Aqueles que ainda não conhecem, que eles venham a conhecer o Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pai, finalizando esta oração, te peço, consagra esse copo com água, abençoa, coloca nele o teu poder e a tua unção, e no beber desta água, Pai, que essa pessoa encontre o seu alívio e a sua paz, e nesta fé te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu amigo e amiga, dê graças a Deus por esta oração e pela resposta que eu sei que Deus está te dando já. Beba da água se você colocou e tire benefício dos anjos de Deus que foram enviados para você. Eu te falo só mais uma coisa, não converse com os anjos, não queira conversar com anjos, tá? A Bíblia fala que no mundo espiritual a gente deve orar somente a Deus. E pode ter certeza que Deus sabe como fazer para comandar o seu exército celestial em nosso favor, tá bem? Tenha você uma boa noite de descanso abençoado e até o próximo vídeo.